mais de 500 anos. Agora, é engraçado porque o seu livro, ele acaba, quer dizer, revelando essas questões todas, mas, sobretudo, ele acaba dando um norte, né, para a formação do caráter mesmo do brasileiro, né? Quer dizer, é uma pergunta engraçada que o Darcy Ribeiro sempre se fazia. Por que chegamos a tal, né? Por que somos o que somos, né? Ele dizia assim, todo historiador tem que se fazer essa pergunta. Por que chegamos ao que somos, né? Somos o que somos. Então, o seu livro, mais ou menos, busca uma resposta para essa pergunta do Darcy Ribeiro, né? De certa forma, disse, olha, o caminho, pelo menos, dessa apologia à sexualidade que a gente tem hoje, se dá por aqui, né? Quer dizer, é mais ou menos isso, essa foi quer dizer, a intenção do livro? A intenção do livro não é, digamos, dar nenhuma resposta, né? Alguém já disse que quando a gente chega na resposta, acabou tudo. Quer dizer, o bom são as perguntas, né, que vão nos empurrando para frente. Mas, realmente, algumas conclusões são necessárias no final do livro. E o que nós temos nesse final de século XX, início do século XXI, realmente é uma espécie de fim da privacidade. Essa privacidade que foi sendo tão lentamente construída, eu mostro isso no livro, quer dizer, casas antigamente, sem porta, sem janela, sem tramela, sem fechadura, todo mundo olhando pelas frestas, o que estava acontecendo, criadagem, escravos, todo mundo junto, então o amor se fazia lá fora pelos matos. Como é que a gente então ganha o quarto de dormir, ganha a higiene, ganha o leito nupcial, né, e passa disso para uma vida, enfim, de casal a dois, enfim, sós, né? Mas hoje realmente nós chegamos num extremo oposto, em que tudo é aberto, né? As pessoas se filmam pelo celular, elas se jogam na internet, elas se expõem o máximo que podem, as mulheres frutas tomaram conta dos quiosques de jornal, a nudez é ginecológica, né? É um negócio inacreditável. Então nós passamos também para um outro lado de uma maneira muito violenta, muito né? Extremo, né? Muito extremo, exatamente. Quer dizer, sem fazer juízo de valor, o que eu pergunto no livro é, bom, e quando estamos absolutamente sós, e daí esse título Histórias Íntimas, porque a intimidade é aquela espécie de véu tênue e diáfano que nos isola de tudo, né? Há momentos em que estamos absolutamente sós. E esse momento, em geral, é na frente do espelho, né? O espelho é essa coisa que vai nos permitir nos ver como nós somos mesmos. Que perguntas nos fazemos, né? Queremos ser a oitava economia do mundo, batendo em gay na Avenida Paulista, que é a maior avenida do maior estado brasileiro? Quer dizer, até quando isso, né? Então, é um livro provocativo, sim, eu não dou respostas, mas eu procuro provocar. Essa coisa da intimidade, eu lembro de uma das denunciações do Santo Ofício, né, ao Santo Ofício, que o visitador pergunta como ele sabe que o sujeito tinha um crucifixo dentro do banheiro. Diz, porque eu subi no telhado e vi. Quer dizer, chegava a esse ponto. Não, é inacreditável, né? De bisbilhotice na vida do outro, né? Exatamente. Agora, isso acaba percorrendo a história até hoje, né? Porque se você pegar isso e transpor com essas câmeras que estão aí para tudo quanto é lado, né? Ele é um pouco isso, né? Um pouco esse vizinho que sobe ao telhado. Sim, nós seríamos o vizinho que sobe o telhado, mas somos também o morador da casa que sobe o telhado e grita, estou nu, né? Porque, diferentemente do passado, em que as pessoas eram vigiadas, bisbilhotadas, as famosas janeleiras, né? De quem mora no interior sabe que isso existe até hoje, sabem quem está com quem, as fofocas durante a missa, mas a grande mudança, justamente do final do século XX para o século XXI, é que são as pessoas que querem se expor, quer dizer, é como se essa privacidade tão lentamente construída e que nos custou tanto, né, ela estivesse sendo colocada abaixo amarretadas. As pessoas querem ter os seus 5 minutos de fama, custe o que custar, ao preço que for, daquilo que outrora era chamado de honra, nome, preservar a família, que acabou tudo isso, né? E agora, tentar explicar por que isso, por que essas mudanças e como é que as pessoas se sentem diante disso, é o que o livro tenta fazer nos últimos capítulos. E é um livro que, quer dizer, essa passagem pela história de uma maneira muito palatável, né? Quer dizer, gostosa, a leitura de um romance, né? Também, né? Um pouco do fazer literário, né? É verdade, adorei escrever, eu adoro escrever. Para mim, realmente, escrever é uma espécie de prazer diário, esse encontro com as palavras, com os documentos e poder saber que ali está se costurando alguma coisa, né? É um prazer realmente imenso. E é fazer história. Não quero fazer romance, não quero fazer novela, quero fazer história. Que ótimo. Mary, muito obrigado por sua participação. Meu também, viu? Eu adorei. Obrigado. Obrigadíssimo.
Venho de 3 raças muito tristes, eis porque viver tanto me dói, cantava Vinícius de Moraes. Novos estudos revelam, no entanto, que as tais raças não eram lá tão tristes e muito menos desprovidas de fortes substâncias culturais. Vivemos uma justa revisão do olhar com que encaramos nosso passado histórico. Poeta, contista e ensaísta, Ney Lopes vem se dedicando ao estudo e análise da cultura africana e sua presença em nossa formação cultural. Seu mais novo livro, Dicionário da Antiguidade Africana, lançado pela Civilização Brasileira, é um ensaio de fôlego e consistência. Aprofunda-se na tese de que o continente africano, berço da humanidade, é também nascedouro da civilização ocidental. Não há qualquer sentimento de ufanismo na defesa desta tese. A África que nos apresenta Ney Lopes é real e está muito além da visão, esta sim estereotipada, da nação formada por um povo preso à degradação mais intensa. A herança legada por essa gente tem muito mais humanismo e sapiência do que apregoa nossa história oficial. O dicionário escrito por Ney Lopes se propõe a revelar conceitos e o faz com segurança e sabedoria. Conhecer outras culturas para se conhecer melhor. A assertiva tem encantado viajantes de todas as estirpes e, com isso, se descobre que as proximidades dos povos podem revelar surpresas. E foi na busca das surpresas e do humor que Mário Prata escreveu She Faz Favore, Dicionário de Português, agora relançado pela Planeta. O livro faz um divertido apanhado dos tantos falsos cognatos que há entre o que se fala no Brasil e o que se fala em Portugal. Mário Prata é um cronista e até por isso prefere transitar pelo humor. Seu livro, no entanto, Antes da Piada, é uma reverência à cultura lusitana. Ao explicar que fósforo lá é lume e lógica é honra, revela um outro mecanismo da etimologia e não fere os brios de ninguém. Um livro divertido, como deve ser um bom livro de crônicas, onde se mostra que as diferenças entre portugueses e brasileiros mais nos unem do que nos separam. Um belo trabalho, enfim. Entre a seriedade e o riso, aprendemos mais sobre nossa formação. Dicionário da Antiguidade Africana, de Ney Lopes, e She Faz Favore, de Mário Prata. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar com bons autores e bons livros.